Um projeto de lei que cria novas regras para plataformas digitais, redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. O PL 2630, o PL das fake news, vem motivando debates acalorados dentro e fora das redes sociais, blogs e sites de notícias. Censura ou garantia de direitos e obrigações? A legislação vigente fora do universo virtual alcança o que se faz nas redes ou, através de um dispositivo virtual, vale dizer tudo o que se pensa, inclusive incentivar atos criminosos que atravessam o mundo real? A gente vai encarar esse debate hoje no Sala de Convidados, que começa agora. Há agentes cujos modelos de negócio é exatamente criar desinformação, mentira. Disseminavam ódio, disseminavam a discriminação. Ele é um projeto que visa olhar bastante para a regulação do ambiente digital. Eu sou contra o PL. Ter uma regulamentação sobre isso deve influenciar de uma forma totalmente saudável. Eu tenho que ter o direito de escolher os conteúdos que eu quero ver. Eu não posso me utilizar da liberdade de expressão para praticar crimes, para divulgar conteúdos ilícitos. É importantíssimo a gente colocar ali um limite no que é considerado conteúdo e no que pode ser danoso. Comigo, conversando sobre o PL das fake news, Laura Moraes, diretora de campanhas da Havas Brasil. Nina Santos, pesquisadora e coordenadora do projeto Desinformante. E Paulo Renan da Silva Santarém, co-diretor executivo do Aquatune Lab. E hoje, em especial, a sua participação é super importante para a gente trazer reflexões diversas para a nossa conversa. Então, você que está em casa ou em trânsito, acompanhando a gente pela internet, manda aí a sua opinião, seu comentário para cá, pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, só não deixa de participar. Laura, Nina, Paulo, que bom estar com vocês aqui hoje. Essa pauta acho que está deixando muita gente agoniada, tanto quem concorda com a necessidade da lei, quanto para quem não concorda. Então, vamos esclarecer, buscar esclarecer alguns pontos aí dessa discussão. Paulo, começo com você, trazendo um breve resumo aí do histórico desse projeto de lei, né? Não começou em 2020 essa discussão, é um pouco mais antiga que isso. Como é que vem essa discussão, em que ponto estamos? Esse debate, né, sobre desinformação, ele teve uma ignição forte quando um dicionário estabeleceu como a palavra do ano a pós-verdade. Desde então, a gente vem tentando lidar com essa nova conformação da comunicação, né, em que há uma estratégia de construir significados não em busca da verdade, mas em que a verdade não importa. Isso desemboca em 2016 em vários projetos de lei no Brasil. A gente chegou a contar 50 projetos de lei, até que em 2020, já na pandemia, né, como uma resposta às mentiras que estavam circulando, inclusive na internet, sobre a Covid-19 e sobre as medidas de enfrentamento à pandemia, né, boatos sobre desabastecimento e etc., o projeto foi apresentado no dia 1º de abril de 2020 na Câmara dos Deputados e o mesmo texto no Senado 3 dias depois. Se seguiram várias versões e vários números do mesmo projeto, porque não estava funcionando a Câmara dos Deputados, estava tudo parado. E aí, dentre as 5 versões apresentadas, a terceira foi o PL 2630, que andou no Senado e foi aprovado em 30 de junho de 2020. Desde então, o PL está na Câmara dos Deputados e, enfim, o debate tem simplesmente se acelerado cada vez mais. É urgente mesmo, né? Laura, o Havas, eu recebo sempre os e-mails da Havas convidando aí a participar de mobilizações super importantes. Eu acho imprescindível esse tipo de movimentação, quero parabenizá-los por isso. Como é que essa mobilização está percebendo o movimento das redes em torno dessa discussão? É uma grande guerra, né, de narrativa nas redes sociais, de todos os lados, todos os dias tem uma batalha sendo travada contra e a favor do PL, uma coisa meio fla-flu, assim, para quem é carioca e gosta de futebol. É bem parecido o clima nas redes digitais. E muitas vezes não é um debate tranquilo e tão pouco técnico, né? A gente acaba ficando a turma do sim e a turma do não,
buscando um cabo de força ali, enquanto a gente podia estar olhando com isso um pouquinho mais de tranquilidade e entrando nas entrelinhas e tentando entender quais são os problemas que são levantados de um lado e de outro. Mas as redes sociais têm essa característica mesmo, de explosão, de cada um puxa para o seu lado, então todo dia é uma nova emoção para quem acompanha as redes sociais. O problema, e acho que a gente vai discutir isso aqui ao longo do programa, é que às vezes são robôs, né, que estão ali fazendo a balança pesar para um lado que nem sempre, e acho que nunca, na verdade, é o melhor. Nina, quem entra no site do Desinformante, eu super recomendo que todo mundo entre para dar uma olhada lá no conteúdo de vocês, vê lá uma publicação que diz que as mídias sociais transformaram o debate público tanto para o bem quanto para o mal. A gente não tinha dimensão do quanto isso ia acontecer, né? E com que intensidade, principalmente com que gravidade isso ia acontecer, digamos, há 10 anos atrás, né? Pois é, 10 anos atrás a gente estava inclusive vivendo os protestos de junho, né? Que marcaram profundamente a vida do nosso país. Então, aquele certamente foi um momento que chamou a atenção para a importância dessas ferramentas digitais e para as diversas formas como elas acabam impactando na nossa vida política, né? Quando a gente fala de que podem impactar para o bem ou para o mal, é porque se a gente pensar hoje no nosso cenário de comunicação, com certeza a gente tem hoje uma pluralidade, uma diversidade de vozes muito maior que consegue emergir no meio desse cenário todo comunicacional. Se a gente pensar na década de 90, a gente tinha poucas emissoras de televisão, poucas emissoras de rádio, poucos jornais e revistas de circulação nacional. Hoje a gente tem um acesso muito mais fácil a ferramentas onde as pessoas podem publicar as suas visões, as suas opiniões, as suas experiências. A questão é que democratizar o poder de fala não significa democratizar o poder de escuta, né? Então, não necessariamente essas pessoas estão sendo ouvidas e as plataformas digitais são importantes mediadoras, né, que participam dessa decisão de quem vai ser ouvido ou não, de que conteúdo chega, de quem fala até quem quer escutar. Então, essa discussão toda sobre regulação e sobre o PL 2630 passa também por entender que essas plataformas são hoje parte essencial das decisões que são tomadas sobre o que vale e o que não vale no debate público. Eu acho que é nisso que a gente está tentando avançar. Ótima introdução, né? Liberdade de expressão ou liberdade de agressão? Crimes que acontecem nas redes o tempo todo são punidos se forem praticados fora do universo virtual ou, pelo menos, tem legislação que responsabiliza o agressor. Mas o que garante o uso responsável do ambiente virtual? Em terra de rolagem infinita, muitas vezes o que é fake vira fato. Conteúdos criminosos são divulgados sem qualquer penalidade e criam um ambiente favorável a comportamentos violentos e ilegais. Diante de um projeto que pretende regular os conteúdos das plataformas de busca, mensageria e redes sociais, como está a percepção dos brasileiros sobre o que circula na internet? Tem percebido muitas fake news na internet, conteúdos que incitam o ódio? Bastante, de forma constante. Por exemplo? Fake news que versam sobre xenofobia, contra nordestinos. Desde questões ligadas à saúde, né? Antivacina, questões políticas. Eu acho que tem muita homofobia, muita apologia a drogas. Você acha que isso é um problema para a sociedade e por quê? Problema grave, porque muita gente está se alimentando desse tipo de coisa e o ódio tem sido crescente e muitas opiniões estão sendo tomadas baseadas em fatos irreais e verídicos. É um problema para a sociedade que desinforma, né? E a desinformação no meio social desorganiza, desorienta, causa caos. Já vi casos de pessoas que faleceram, foram linchados por causa de uma fake, né, desses casos. Você acha que uma regulação dos conteúdos que são divulgados é bom, é ruim? Olha, eu acho que se regulamentado da forma correta, ter uma regulamentação sobre isso deve influenciar de uma forma totalmente saudável o uso das plataformas eletrônicas. Eu sou contra o PL. Ele vai partir de um dado real, né, que é o problema das mentiras, que sempre existiu, e vai utilizá-lo como ponto de partida para um projeto totalitário, um projeto que limite as liberdades de expressão. Todo mundo quer ter suas liberdades, mas também não dá para deixar
de qualquer jeito e as pessoas falando o que quiserem e, enfim, se manifestando de forma preconceituosa como se nada fosse acontecer e nada acontece mesmo. O projeto de lei 2630, conhecido como PL das Fake News, tramita na Câmara desde 2020 e é inspirado em uma legislação adotada recentemente na União Europeia. Ao longo de uma caminhada marcada por adiamentos e tentativas das grandes empresas do setor, as Big Techs, para barrar a iniciativa, ganhou força nos últimos meses, com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro e com episódios de violência nas escolas. Ele é um projeto que visa olhar bastante para a regulação do ambiente digital. Como que a gente pode ter um ambiente digital mais saudável, um ecossistema que permita com que as discussões aconteçam de forma livre, mas que a gente não tenha um ambiente intoxicado pelo conteúdo criminoso, pelo conteúdo que é realmente aquele conteúdo que atinge a dignidade das pessoas, que é perigoso, que é danoso para as nossas crianças. Sob diversos pontos, essa lei, ela dificilmente pode ser chamada de censura. Ela é uma lei que, na verdade, procura até ampliar sobre vários aspectos a liberdade de expressão, mas com transparência, e lembrando que liberdade de expressão, como nenhum outro direito, ela não pode ser absoluta. Eu não posso me utilizar da liberdade de expressão para praticar crimes, para divulgar conteúdos ilícitos. Então é isso que as pessoas precisam entender. Entre os pontos sensíveis do projeto está a definição do órgão responsável por fiscalizar a aplicação da lei, que prioritariamente pretende garantir a transparência do fluxo informacional e o dever de cuidado das empresas. Porque muitas vezes os conteúdos, eles são gerados por bots, robôs, perfis falsos, contas inautênticas. Há agentes cujos modelos de negócio é exatamente o de criar desinformação, mentira, conteúdos ilícitos, conteúdos de ódio. Então, a ideia é que esses agentes possam ser identificados. Hoje, muitas vezes, o usuário não sabe se ele está interagindo com uma pessoa humana ou com um bot. Ele não sabe, muitas vezes, se aquele conteúdo chegou a ele porque é pago, porque não é pago. E tem um ponto fundamental, que é, de fato, empoderar o usuário, né? Ele passa, então, a poder entender por que ele está recebendo determinados conteúdos, a ter o direito de receber explicações, por que determinados conteúdos são excluídos, por que determinados conteúdos são mantidos. Então, para que a gente tenha também um mecanismo de resolver esse problema, o projeto traz que eu tenho que ter o direito de escolher os conteúdos que eu quero ver e não receber qualquer conteúdo que a plataforma queira me indicar. E quando eu tenho direito a saber essas informações, eu estou exercendo mais a minha liberdade de expressão. Todos os espaços da nossa vida, eles são, de alguma maneira, regulados, né? Seja pela legislação, seja pelas questões morais, seja pelas questões éticas. Eles têm algum nível de regulação. Não é diferente o ambiente digital. A nossa produção entrou em contato com a Frente Digital, bancada parlamentar que defende os interesses das grandes empresas do setor, mas não obtivemos resposta para o convite à manifestação nesse programa até o momento. E agora eu vou trazer a participação da nossa audiência, que eu acho super importante, ainda mais num programa como esse, né? Paulo, Nina, Laura. A Silvia Batalha encaminhou a seguinte pergunta: considerando a complexidade e a velocidade com que as fake news se espalham nas plataformas digitais, como o projeto de lei das fake news propõe lidar com os desafios relacionados à identificação, responsabilização e mitigação dessas informações falsas, garantindo ao mesmo tempo liberdade de expressão e o direito à informação? Silvia, obrigada pela sua pergunta. Beijo grande para você. Paulo, você pode responder a Silvia? Se você, Laura e Nina quiserem comentar também, fiquem à vontade. Posso sim. Eu acho... É importante, acho que a resposta muitas vezes está no nome, né? A proposta ficou conhecida como PL das Fake News, mas o nome verdadeiro, né, ele busca instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Um dos grandes problemas, né, que foi apontado pela professora Ana Frazão no vídeo, é que as plataformas digitais têm falhado em serem mais transparentes na moderação que elas já exercem. Muitas pessoas vão ter a experiência de ter sabido de um conteúdo, ter tido um próprio conteúdo que foi removido e que voltou sem muita explicação.
sem a pessoa ser informada de por que saiu e por que voltou. Seja uma publicação, uma foto, um vídeo, ou às vezes a própria conta da pessoa. E essa falta de transparência gera um ambiente em que as pessoas, em geral, não sabem avaliar se o que elas vão fazer ou querem fazer está certo ou está errado. Isso afeta a nossa liberdade de expressão. E, ao mesmo tempo, a gente tem um problema a resolver em relação a quem responde por conteúdos que efetivamente violem direitos, seja por proferirem discurso de ódio, seja por divulgarem conteúdos privados, corretos, verdadeiros, mas que deveriam se manter em sigilo, seja por provocarem, né, desinformação e má informação, e, enfim, vários problemas que de fato já existem há muito tempo, mas que agora tem uma dimensão nova, né, um tamanho novo, uma frequência nova e um alcance muito maior. Então, a ideia da responsabilização é avaliar as plataformas têm que ser mais ou menos responsáveis quando alguém publica algo equivocado nas redes. O debate é esse. E aí a gente liga, então, a questão de que elas têm que ser mais transparentes, elas ficam mais responsáveis pela transparência, de forma a facilitar que quem comete ilícitos possa ser punido e a gente possa, né, as pessoas que estão de boa fé possam usar a internet exercendo plenamente a sua liberdade de expressão com responsabilidade. Né? Você não precisa dizer previamente, pedir para publicar. Mas assim como quando a gente anda de carro na rua, né? Se você atropela alguém, você tem que responder. Quando você usa as redes sociais ou mensageria instantânea, se você violar o direito de alguém, você vai ter que responder pelos ilícitos que você causar. É importante essa sua fala, né, Paulo? Porque para quem é contra o PL, justamente por achar que vai haver censura, mal sabe que já pode estar sendo censurado, né? E aí, Nina, eu queria trazer com você uma questão que eu também acho importante. Eu não tinha conhecimento sobre a bancada digital. Li a respeito e vi que ela foi formatada nos mesmos moldes da bancada do agronegócio. E é importante essa reflexão, assim, é natural que dentro do Congresso haja disputas organizadas com membros do Congresso fazendo representações de setores pelos quais muitas vezes fizeram campanhas eleitorais dizendo-se a favor daquele. Isso acontece em todas as áreas da política. Mas o que significa haver uma bancada digital em defesa de Big Techs, ou seja, grandes corporações multinacionais, atuando dentro do Congresso e defendendo a retirada de trechos desse projeto de lei que são extremamente nocivas? A retirada desses trechos é extremamente nociva para a democracia no Brasil, como está acontecendo em outros países também, né? Pois é, o que a gente tem visto é que o avanço das Big Techs, né, dessas grandes empresas aí, donas das plataformas digitais, está indo em todos os sentidos. Então, nesse debate, né, sobre o PL 2630, a gente tem visto que, por um lado, me parece muito legítimo que elas se coloquem no debate, elas são parte do debate, podem ser partes interessadas. Por outro lado, as estratégias que elas têm usado para se colocar são extremamente agressivas e eu diria que passam de qualquer limite do que é razoável dentro de uma sociedade democrática, porque elas usam ferramentas que não estão à disposição de outros atores da sociedade, né? Então, a atuação dessas plataformas dentro do Congresso Nacional, via bancada digital, é uma, né, dessas formas de atuação que, de fato, mostra o poderio, né, financeiro e político que essas empresas têm para conseguir ter aliados, construir alianças que não necessariamente se baseiam em discussões de interesse público, que no final das contas é o que deveria pautar, né, a atuação do Congresso Nacional, pelo menos do ponto de vista mais utópico, mas essa atuação das empresas ela se estende também para outros ambientes, inclusive para o próprio ambiente digital. Então a gente viu, né, nas vésperas e nos dias seguintes da votação, da quase votação, né, o PL 2630 ele estava para ser votado, estava na pauta e acabou sendo retirado de pauta pelo relator Orlando Silva. Nesse momento, a gente viu, para citar alguns exemplos aqui, né, o Google colocando na sua homepage, né, ali na página inicial do buscador do Google, onde as pessoas entram para buscar informações,
aquele aviso, né, um aviso de que o PL 2630 seria nocivo para a internet, que não seria bom para as pessoas que esse PL fosse aprovado, o que é absolutamente surreal, porque aquele espaço não é um espaço que está à venda, não é um espaço de publicidade que qualquer pessoa pode ir lá e comprar. Ele é simplesmente um espaço que só o Google pode utilizar. E ele é visível para todas as pessoas que entram naquela página. E dias depois a gente viu o Telegram passando uma mensagem também para todos os brasileiros usuários do aplicativo de mensagem, dizendo que o PL 2630 ia acabar com a liberdade de expressão, que também é absurdo, visto que ninguém tem esse poder, né, de enviar uma mensagem para todos os usuários de uma plataforma. Então, esse avanço, né, das plataformas digitais nesse conteúdo me parece bastante grave, ainda que elas sejam partes legítimas do debate. As ferramentas que têm sido usadas, do meu ponto de vista, têm ultrapassado qualquer limite aí do razoável. Laura, eu quero trazer mais uma vez a participação da nossa audiência e também te deixar à vontade para fazer comentários aí sobre a fala do Paulo e da Nina, que acho que falam de um contexto muito próximo, né? O Rodinei, nosso telespectador que está sempre participando aqui com a gente, obrigada pela sua participação mais uma vez, encaminhou aqui do Rio de Janeiro pelo WhatsApp, olha aí as plataformas participando de forma direta também do nosso debate, né? Como fazer essa interação que elas nos permitem que aconteça, né? Ser saudável, né? Acho que já fica aí uma questão. Ele diz o seguinte: toda liberdade individual, segundo os próprios princípios liberais, bem como de nossa Constituição e demais códigos de leis, sempre teve limite nos direitos do outro indivíduo e nos direitos coletivos. Portanto, não seria no chamado mundo virtual que esse limite poderia desaparecer. Criar um código, uma legislação específica com regras e limites claros para uma comunicação que não gere crimes, expressando apenas diferenças de opiniões e visões de mundo, torna-se fundamental para um mínimo de convivência civilizada. Laura? É bem interessante, porque eu acho que é importante a gente lembrar que as plataformas por muito tempo falaram como se elas fossem apenas intermediárias, né? Eu estou aqui, eu sou uma plataforma, você coloca a sua opinião, outra pessoa coloca a opinião dela, compartilha o meme, e é isso. E acho que uma coisa muito interessante que a Nina trouxe aqui pra gente é que elas finalmente mostraram que quando elas querem usar o poder de comunicação delas, elas vão usar. E muito mais do que só ser um poder desigual, pensar que a gente está tratando de empresas globais, né, que têm poder de comunicação no mundo inteiro, que conseguem chegar praticamente no celular de todo brasileiro e mandar uma mensagem com a opinião delas, mas o Paulo Renan não consegue mandar a opinião dele contrária, não tem um contraditório para o Paulo Renan mandar a mensagem do que ele pensa sobre o PL, ou a Nina. E enquanto a gente não consegue construir essas regras para esse mundo digital, fica uma disparidade muito, muito esquisita. Por que crimes podem acontecer online e por que eles podem não agir em relação a isso, mas eles podem colocar megafones em alguns discursos? Acho que é legal pensar sobre essa parábola em relação a o que as redes sociais fazem, porque não é todo mundo que tem o mesmo alcance, a mesma visibilidade. A tecnologia das redes sociais escolhe determinados atores e determinados discursos para terem megafones, para alcançarem mais gente e alcançarem mais rápido. Então, esse ambiente precisa ser regulado, assim como a TV é regulada, assim como o rádio é regulado. A gente precisa fazer isso para proteção da gente. Não é contra os usuários, não é contra a gente. Na verdade, a gente, nesse momento, está desprotegido. Censura acontece, abuso de poder deles acontece, abuso econômico acontece, e a gente precisa de mais proteção. Por isso que a gente está aqui tendo essa conversa aqui hoje. Paulo, acho que a gente não pode fechar esse primeiro bloco sem falar do órgão regulador, né, que é um ponto central aí. E é uma preocupação de quem busca conhecer o projeto com relação a quem será esse órgão regulador, nas mãos de quem vai estar esse poder, como é que ele seria formatado e qual é a importância dele no final das contas, né? Que tipo de atitudes de poderio ele vai ter? É uma questão que acaba sendo central até pela história dos debates regulatórios da internet no Brasil, porque a gente, no Marco Civil, aprovou a neutralidade de rede. E a gente tem visto, né, assim, frequentemente, estratégias como o WhatsApp grátis e que violam a neutralidade de rede, e que afetam a desinformação. Porque se chega para mim uma notícia falsa pelo WhatsApp,
e eu só tenho acesso à manchete, e se eu clicar no link vai gastar a minha internet, eu não vou clicar. E aí isso ajuda, né, a desinformação a se ampliar, algo que, na visão da Coalizão de Direitos na Rede, por exemplo, tem sido uma falha da Anatel em afirmar a neutralidade de rede nesses termos, e por isso a gente tem um pé atrás com relação à Anatel ser o órgão regulador dessa nova questão, né, dessa questão ampliada da moderação de conteúdo. Mas uma coisa é importante dizer, né, retomando a fala da Laura e da Nina, que assim, eu sou flamenguista e acho que descrever como Fla-Flu é muito injusto, porque é uma disputa muito bonita, tem, né, Nelson Rodrigues escrevendo em prosa aí o que é um Fla-Flu, e o que a gente tem visto, como a Nina colocou, são certas covardias por parte das plataformas de não se destacarem do argumento falso de que esse é o PL da censura. Eu acho que no dia 2 de maio, quando elas barraram a votação, elas agiram como as pessoas que destruíram a Praça dos Três Poderes, né? Foi o 8 de janeiro das plataformas, porque elas perderam a razão. Elas têm legitimidade para participar do debate? Tem. Mas o que não pode é elas usarem o canhão comunicacional que elas têm para influírem nesse debate. E com isso elas só demonstram a necessidade de que haja algum freio, de que haja algum tipo de limitação. Como? Censura, autoritarismo? Não. Definida por meio do Congresso Nacional, por meio do debate democrático, com todos os argumentos sendo colocados na mesa e por meio da democracia, do debate público institucional, a gente vai, né, exigir mais transparência e garantir a nossa liberdade com esse compromisso de responsabilização. Por isso o órgão regulador, para fazer esse sistema funcionar. A gente não tem um desenho pronto, a Coalizão de Direitos na Rede entende que o ideal seria uma nova organização, mas, por exemplo, um sistema, como o que propõe a OAB, de articulação dos vários atores que já existem, seria uma possibilidade viável também. Paulo, ótimo você ter trazido essa questão do 8 de janeiro, porque a gente vai discutir isso, a importância do 8 de janeiro e dos ataques às escolas na tramitação desse projeto de lei. Ataques às escolas, um bom exemplo de como crimes virtuais atravessam a fronteira para o mundo real. No próximo bloco, a gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o PL das fake news. Comigo para essa conversa, Laura Moraes, diretora de campanhas da Avaz, Comunidade Virtual no Brasil, Nina Santos, pesquisadora e coordenadora do projeto Desinformante, e Paulo Renan da Silva Santarém, co-diretor executivo da Aquatune Lab. E você que ainda não participou do programa de hoje, manda suas perguntas, seus comentários aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 e pelas redes sociais do Canal Saúde. Não deixe de participar. Nos últimos meses, uma onda de ataques às escolas expôs a urgência da regulação das plataformas digitais. Atualmente, as Big Techs não têm responsabilidade pelo conteúdo criado e divulgado por terceiros em suas redes. Conduta que muda com a garantia do dever de cuidado defendido pelo projeto de lei 2630. Nós estamos falando aqui de questões em relação às quais, na maior parte das vezes, não há dúvidas da ilicitude dos conteúdos. Se a gente tem plataformas que estão admitindo pessoas defendendo conspirações, ataques em escolas, ensinando pessoas a como atacar professores, há alguma dúvida da ilicitude desse conteúdo? O dever de cuidado previsto no PL 2630 consiste em responsabilizar e punir as empresas quando elas falharem em conter a disseminação de conteúdos criminosos ou quando os mesmos forem patrocinados ou impulsionados. O João Vitor, estudante do Pedro II, estava de recesso no período mais crítico dos ataques às escolas, mas ele comenta que ficou preocupado com as irmãs mais novas que estavam estudando. Circulavam nos grupos de escola, grupo de responsável, grupo dos próprios alunos, notícias, fotos, imagens, mensagens dizendo dia tal terá um massacre, a gente vai matar o máximo de pessoas que a gente conseguir. Então um discurso de ódio, discurso discriminatório, e a gente ficava com medo, caramba,
se realmente vai acontecer isso. Para além do medo disseminado, ele conta que a onda de violência e divulgação de conteúdos criminosos despertou, durante o período de recesso, a criação de uma página na internet onde alunos do colégio praticavam cyberbullying. Disseminavam ódio, disseminavam a discriminação contra alunos, alunos contra alunos. Então, isso afetou bastante o corpo estudantil. Temos, por exemplo, racismo, homofobia. Então, um monte de série de assuntos que discriminavam realmente para ridicularizar os alunos no meio do corpo estudantil. E não foi simples retirar a página de circulação. E aí tem coisas que fogem à alçada da escola, porque para você conseguir identificar as pessoas que criam essas páginas, você tem que ter um serviço fora da escola, né? Uma DPCA, por exemplo, alguém que vai conseguir responder e trazer para a escola elementos para a escola poder atuar. A coordenação precisou interceder junto à Delegacia de Crimes Virtuais para que a página fosse excluída. O Alexandre Simões faz parte do Grêmio Estudantil do colégio. Ele acompanhou o processo de pânico causado pela criação da página. Para ele, a influência que conteúdos violentos e discriminatórios têm, principalmente sobre os jovens, é preocupante para as relações sociais. Acaba, fazendo com que o aluno, dependendo da idade dele, da maturidade que ele tenha, ele acabe replicando aquilo por influência, por achar legal, por ver que as pessoas acham legal, ele também quer se incluir, se sentir legal ali. Ou então, às vezes, são pessoas realmente mal intencionadas. Sabem que aquilo pode trazer danos graves às pessoas, porém, por pura diversão, por querer ver um pânico geral, por querer ver uma pessoa sendo humilhada, massacrada, eles acabam reproduzindo isso. Por isso que eu acho que é importantíssimo a gente colocar ali um limite, sabe? No que é considerado conteúdo e no que pode ser danoso. Para Carlos Turque, o dever de cuidado é tão urgente para conter a disseminação de conteúdos criminosos na internet, assim como o acolhimento escolar para frear a onda de violência desencadeada pelo universo digital nas escolas. Porque são jovens em formação. Quando esses jovens não têm um acolhimento na família, não têm um acolhimento na escola, eles são acolhidos por esses grupos de ódio na internet. Olha, e você que está em casa, manda aí suas participações para a gente. Se você está em trânsito, encaminha uma mensagem aqui para participar do programa. Eu já tenho aqui mais uma participação para compartilhar com vocês, da Ana Guarda. Ana, obrigada por você ter encaminhou de São Paulo pelo WhatsApp. Ela diz o seguinte: na época das eleições de 2017 e na atual, nessa última, que elegeu democraticamente Lula, era muito comum ver no Twitter contas replicando as mesmas palavras, até mesmo os mesmos erros de português. Provavelmente eram bots, e eu vi muitas pessoas baseando-se os candidatos que eram populares por meio disso. Muito perigoso para a nossa política, fortificando a necessidade da legislação. E aí é interessante essa fala da Ana, que traz também realmente essa reflexão do quanto que a democracia está sob ameaça, né, Laura? Isso vai diretamente, a gente vê em vários países, no movimento político, sendo utilizado esse contexto das redes para justamente direcionar as eleições, né? Como é que vocês avaliam isso? A gente tem que lembrar que o mundo virtual, ele existe, né? Ele não é uma coisa separada da nossa vida física aqui. Então, quando você tem, por exemplo, 70% de uma conversa sendo dominada online por robôs, por exemplo, em relação a um candidato político, o que isso significa? Significa que a narrativa pública em relação àquele político, ela vai ser dominada por esse grupo que está ali repetindo as mesmas coisas, porque é assim que funciona. E aquele 30% de seres humanos entram no esquema do pensamento de boiada, né? Você está ali, às vezes, solitário em casa, você está perdido, você está tentando se formar, você quer participar, você quer fazer parte de alguma coisa, e essa alguma coisa é robô. É robô fingindo que é gente ali conversando com você e radicalizando a nossa sociedade pouco a pouco. Porque esse problema não começou agora, não é do nada que algo aconteceu. A gente está passando por um processo de radicalização que é, dia após dia, quase que a conta-gota, a gente recebe narrativas que são construídas para tirar a gente da realidade,
para evitar que a gente consiga fazer uma análise fria e uma análise completa do que acontece nas nossas vidas, da nossa cultura, e levar a gente para um tipo de pensamento que é construído para isso, ele é feito, é de propósito, tem pessoas por trás desse tipo de narrativa construída pelos robôs. Né? Os robôs têm uma pessoa ali apertando Enter e criando aquilo de maneira porque quer construir uma outra sociedade, porque quer dominar a sociedade a partir do medo, da mentira, da manipulação. Então é bem preocupante. Nina, quer comentar? Eu acho que isso que Laura traz é muito importante também, porque assim, as pessoas elas vão formando as suas opiniões a partir de como elas sentem o ambiente social se construindo, né? Então, existe uma teoria, que é a teoria da espiral do silêncio, que vai dizer que quando as pessoas elas tendem a achar que a sua opinião é minoritária, a tendência delas é se calar. Então, no momento em que elas entram no Twitter ou em qualquer outra rede social e elas começam a ver, nossa, tem uma movimentação super grande em favor de determinado candidato, ou contra determinado candidato, ou mesmo em relação a um tema ou outro, e elas têm uma opinião contrária àquilo, muitas vezes elas não se sentem à vontade para expressar essa opinião frente a esse ambiente que parece ser hostil àquela opinião da pessoa. Isso é um processo social. A questão é que quando a gente passa a viver climas de opinião que não são reais, né, que são climas fictícios, criados justamente por esses bots, por esses robôs que vão simplesmente replicando mensagens, a gente começa a criar um processo social completamente artificial, porque a pessoa não se sente à vontade para expor a opinião dela por achar que é minoritária, quando não necessariamente isso é verdade. Isso pode ser só fruto do uso, do mau uso, né, de uma tecnologia e de um espaço de comunicação digital. E aí você coloca aí a pauta de costumes no meio, né? Questões que estão aí arraigadas na criação conservadora muitas vezes de uma pessoa, e isso vai ser alimentado nas redes de forma intensa, né, Paulo? Yasmine, acho que essa questão da pauta dos costumes ela é muito oportuna, porque uma coisa muito preocupante da decisão do ministro Alexandre de Moraes ao determinar o bloqueio do Telegram, né? Isso aconteceu há 2 semanas. Ele, enfim, eu concordo muito com o posicionamento já expresso aqui de que as plataformas exageraram, né? O Telegram ainda fez pior, ele chegou 1 semana depois do que o Google tinha feito, né? Foi na semana já do dia 7 de maio e veio com uma mensagem para os seus usuários. Essa mensagem foi um abuso, mas ao dizer que essa mensagem deveria ser removida pelo próprio Telegram, do canal oficial de comunicação com usuários do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes fundamentou a decisão dele não num artigo de lei, num dispositivo expresso da Constituição Federal ou de uma norma internacional. Ele falou em imoralidade. E assim, moralidade é um princípio da administração pública, mas para os particulares, quer dizer, as pessoas podem achar também, que é imoral eu ter cabelo grande, podem achar que é imoral uma série de comportamentos que a gente tem, que as empresas têm. Ir por esse caminho é a receita do autoritarismo. E acho que tudo que ninguém aqui quer é que, para a gente resolver um problema, a gente caia em outro problema. Né? É importante a gente manter a calma e caminhar, né, dentro das 4 linhas, né, da Constituição, a gente não cometer, né, ilicitudes para combater as ilicitudes tão graves que a gente tem visto acontecer. Muito interessante te ouvir, Paulo. Isso também mostra o quanto é importante esse debate, porque eu nunca tinha pensado sobre esse prisma. E realmente, olhando assim, né, é um princípio jurídico, mas no meio de um caldeirão aí de pauta de costumes, isso realmente é um ponto super importante. Nina, eu volto a você, porque tem um documento da Sala de Articulação contra a Desinformação que reúne várias entidades da sociedade civil sobre a regulação de plataformas. Que pontos são elencados nesse documento como essenciais nessa discussão que se reúne no projeto de lei? Olha, são 6 pontos consensuais, assim, que a gente conseguiu chegar a um acordo de que são pontos super importantes. Eu vou gastar o meu tempo aqui falando principalmente de 2 deles, que eu acho que são os pontos que merecem mais atenção, assim. E vale a pena dizer que esse documento produzido pela SAD, né, a Sala de Articulação contra a Desinformação, é assinado por mais de 100 entidades da sociedade civil, que são entidades tanto dos direitos digitais, ou seja, entidades que lidam diretamente com as discussões desse ambiente digital cotidianamente, quanto entidades de combate à violência política, de combate ao negacionismo ambiental, que entendem que o espaço digital é importante para esse tipo de ações, né? E aí os 2 pontos que eu gostaria de destacar desse relatório
desse documento que a gente construiu é o ponto do órgão regulador, né, que já foi comentado aqui. Então, essas entidades consideram que é absolutamente essencial que exista um órgão regulador e que ele tenha um nível de independência, de autonomia e de multissetorialidade, né? Essa é uma discussão que a gente considera que é absolutamente crucial, porque a gente vê o PL 2630 como um possível primeiro passo da regulação, mas que outros passos serão necessários na sequência. E apenas com o órgão regulador é que a gente vai conseguir avançar, né, nessas outras etapas. Como o Paulo Renan já levantou, existe uma possibilidade que foi construída aí a partir da OAB, uma ideia tripartite, de que haveria uma composição de vários órgãos para construir essa possibilidade de regulação. Não era a nossa ideia original, a gente acha também que a criação de um novo órgão especializado no tema seria o ideal, mas devido, né, às resistências e toda a oposição que essa ideia tem enfrentado, nos parece que essa proposta da OAB pode sim ser um caminho a ser construído para a gente tentar ter uma solução para a regulação que não seja muito ruim. E o segundo ponto é a responsabilização das plataformas por conteúdo publicitário, ou seja, tudo aquilo que as plataformas recebem dinheiro para veicular, não é o post que eu, Nina, ou que Laura vai lá e escreve na sua própria página, mas que a gente paga a plataforma para que ela dê mais visibilidade para aquele post. Todos esses conteúdos devem ser também de responsabilidade das plataformas, portanto, elas devem ser consideradas como corresponsáveis por esse tipo de conteúdo. Esses aí são os dois pontos que eu gostaria de destacar e que eu acho que são extremamente importantes que sejam contemplados numa regulação para que a gente possa avançar na construção de um espaço digital mais democrático. E quem quiser conhecer os outros pontos no site do Desinformante, né, Nina? É desinformante.com. .br. Desinformante.com.br. Lá as pessoas vão encontrar não apenas esse documento construído na sala de articulação contra a desinformação, mas uma cobertura cotidiana das ações que vêm sendo tomadas pelas plataformas, pelos governos no Brasil e no mundo, acompanhando aí o desenvolvimento desse ambiente digital. Laura, onde é que está a mídia tradicional nesse debate? Olha, minha percepção é que a mídia tradicional apoia esse debate. Acho que também tem uma questão econômica aí por trás, né? Todo mundo é regulado, tem que investir dinheiro em cuidar daquilo que está fazendo, e as redes sociais não. Eu entendo que as mídias tradicionais estão dando espaço para as pessoas falarem sobre isso, estão entendendo que é importante que esse ambiente digital seja regulado também, inclusive para garantir um pouco de equidade econômica em relação a meios de comunicação diferentes. Então, nesse momento, eles estão participando também como uma voz ativa dentro da Câmara, emitindo a opinião deles, assim como as plataformas emitem as opiniões e a gente também. Paulo, qual foi a importância do 8 de janeiro e dos ataques às escolas na tramitação do projeto de lei, ou seja, em acelerar ou desacelerar, se é que seria possível, a tramitação desse projeto? Eu acho que o 8 de janeiro, sem dúvida, ele, enfim, teve uma resposta interessante, né, no 9 de janeiro, aqueles braços dados, né, dos poderes atravessando a praça ali, passando, né, pelos nossos símbolos ali, então, bastante agredidos, foi muito importante. Mas, sem dúvida, foi um fato que marcou a percepção da sociedade de maneira geral, até em relação a como o Estado, o governo federal, tem que reagir. Com relação ao ataque nas escolas, tanto é que a gente teve um ataque antes, se não me engano, começo de dezembro ou final de novembro do ano passado, mas que nem de longe foi percebido pela opinião pública com a mesma gravidade como o que aconteceu depois do 8 de janeiro. Né? Então, a gente ampliou-se a animosidade em relação às plataformas, muito porque parecia e era muito absurdo a gente ver pessoas transmitindo ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Twitter, vídeos delas mesmas invadindo os prédios públicos e destruindo o patrimônio público, inclusive destruindo o patrimônio privado, né? Assim, coisa de comida dos servidores, desenhos de filhos dos servidores, né? Assim, eu sou também servidor público, eu tenho 2 filhos, tem desenho das minhas crianças na minha mesa, e foi um nível de crueldade, assim, mas enfim,
as redes sociais amplificando esse tipo de atitude sem sentido e absolutamente degradante. E aí eu acho que o crucial nessa leitura é entender que, sim, são fatos sérios, são fatos que também costumam acontecer em outros países, né, especificamente nos Estados Unidos, mas que o Brasil não pode se espelhar em como esses países lidam com essas situações, porque eles não resolveram esse problema. Acho que a nossa abordagem precisa ser outra. A gente tem também compromissos com o direito da criança e do adolescente que os Estados Unidos não têm. Eles não são signatários das normas internacionais, que o Brasil protagonizou a criação dessas normas a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um texto que até está no Desinformante sobre a ideia do dever de cuidado. Eu acho que as plataformas, elas têm que ter um dever de segurança, elas oferecem um produto, prestam serviços, e elas têm que garantir que eles sejam seguros na medida do que a gente espera que haja de segurança. A palavra dever de cuidado, né, esse termo, eu acho que é um problema porque a gente consegue medir quando a gente está ou não com segurança, mas eu acho muito complicado a gente exigir que o Google, que o Facebook tome conta, seja responsável por cuidar do que eu vejo, do que eu não vejo, dos que as minhas crianças veem ou não veem. Eu acho que esse é um caminho perigoso, porque justamente a gente aumenta o poder das plataformas indo por essa trilha do cuidado. Acho que a gente tem que exigir que elas ofereçam produtos seguros para que a gente possa usar dentro do que a gente espera. Laura, uma coisa que me chama muita atenção, a gente está caminhando para o final do programa, acho importante a gente falar um pouquinho disso, me chama muita atenção linhas políticas que defenderam a ditadura, que dizem que a ditadura não foi ditadura, dizendo que haverá censura e redução da liberdade de expressão na medida em que houver uma regulação. E aí é importante dizer, né, que o direito à liberdade de expressão é um direito fundamental e que precisa sempre ser equilibrado com outros direitos fundamentais, como o direito à vida, por exemplo, né? E aí, como é que você avalia a importância dessa ponderação de direitos fundamentais na discussão do PL e a percepção também dos indivíduos na internet, né? Porque parece que a liberdade, cada direito fundamental é absoluto e não tem como, né? Não tem como. Todo direito nosso tem que ser olhado em conjunto com todos os nossos outros direitos. Liberdade de expressão é um direito fundamental, importantíssimo, e nós temos outros também. Então, toda vez que alguém vai olhar em relação a qual direito eu protejo, tem que ser, em geral, uma combinação que faça sentido naquele momento e olhando também para as outras pessoas que estão ali na rede. Eu acho que é bastante importante lembrar que, nesse momento, as redes sociais já censuram o conteúdo, já fazem moderação, já erram e a gente não tem direito de recorrer, de pedir ajuda, de falar, ei, por que vocês fizeram isso? Me ajuda, retorna meu direito aqui. Então, eu vou até retomar um pouco o que o Paulo Renan falou. A gente tem, de um lado, redes sociais que censuram e, de outro lado, um poder judiciário super forte que pesa na mão muitas vezes e que extrapola a nossa legislação para tomar decisões para tentar proteger os cidadãos em relação ao que está acontecendo nas redes sociais, por conta dessa ausência de uma legislação democrática. E é isso que a gente está fazendo isso nesse momento. A gente está há 3 anos debatendo uma legislação democrática, ouvindo mais de 180 organizações, ouvindo as plataformas, ouvindo a mídia tradicional, para a gente chegar num lugar que dê esse mínimo comum para a gente. E eu acho que é importante a gente lembrar as pessoas que o papel, por exemplo, do órgão regulador, que todo mundo fala que vai ser o Ministério da Verdade, não é olhar para mim, Laura, para o meu conteúdo, para o meu post, para o post seu, do Paulo Renan, da Nina. É olhar para se as plataformas estão cumprindo a legislação brasileira, se elas estão respeitando aquilo que o legislador brasileiro criou de maneira democrática. Então, não é sobre a gente, indivíduo, sobre a opinião que a gente tem na internet, é sobre elas não cumprirem a lei, e elas já não estão cumprindo. Quando os jornalistas questionaram o Twitter por que não estava tirando do ar conteúdo incentivando o massacre, glorificando o massacre nas escolas, o Twitter respondeu, desculpa a palavra, mas é isso, um emoji de cocô. E não cumpriu a lei, entendeu? Não fez o mínimo para proteger as nossas crianças. Então, o órgão regulador ia olhar para isso. É sobre isso que a gente está falando. Então, é óbvio que um PL que
almeja regular as redes e diminuir um pouco do impacto da desinformação que acontece online, vai sofrer bastante com fake news também, vai ser atacado com bastante desinformação. Nina, eu vi que você levantou a mão e quero te passar a palavra, mas queria encaminhar já uma reflexão aí para encaminhamentos finais do programa, que eu acho muito importante a gente falar aqui nesse programa hoje, que é a mobilização dos afetos. A internet, as redes sociais mobilizam os afetos de qualquer pessoa, por mais trabalhado que a gente seja, levar uma curtida ou deixar de levar, isso já mobiliza uma série de sensações e é assim que a gente fica ali o dia todo voltando para ver se reverberou ou não reverberou uma opinião. Qual a importância disso nessa discussão? E como é que a gente... Porque às vezes eu penso nessa geração que já nasceu nesse universo, que não sabe o que é não ter a validação virtual diária que a gente percebe hoje, principalmente para essa juventude. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa reflexão. É uma excelente reflexão, né? Porque, de fato, as emoções, elas são parte da nossa vida social, em qualquer ambiente, inclusive no virtual, mas não só nele. O problema, a mudança, é quando essas relações emocionais, elas passam a virar parte de um modelo de negócios que visa o lucro, no final das contas, e que para ter o lucro visa manter a nossa atenção e que para manter a nossa atenção coleta uma quantidade imensa de dados, portanto a gente está falando de uma economia datificada, de uma economia da atenção que vai ser usada para mobilizar afetos. Então, a gente tem um novo ator aí no meio de como essas relações afetivas todas elas se constroem, que são as plataformas digitais, que passam a ditar regras de como é que a gente vê, o que é que a gente valoriza, como a gente acessa essas relações afetivas e sociais com as outras pessoas. Não é à toa que elas são conhecidas como redes sociais, né? Portanto, eu acho que esse papel, né, reconhecer que as plataformas digitais não são simples intermediários, mas que elas têm um papel na decisão da circulação da informação, que não é o mesmo papel dos meios de comunicação tradicional, mas que é um papel também de um outro tipo de mediação que vai sendo feita nesse ambiente e nos ajuda a entender essa circulação aí afetiva e social nos tempos contemporâneos. Acho que é um pouco por aí. Paulo, eu vou encerrar o programa com você, trazendo aqui uma preocupação que temos todos, eu acho, que tenho eu, a respeito de uma aprovação ao calar da noite, ao cair da noite de ontem, que afeta diretamente o futuro das próximas gerações, o nosso futuro, atinge o meio ambiente de forma muito grandiosa e que me chama a atenção de um Congresso que realmente se mostra nada interessado nos direitos públicos, mas sim direitos de poucos, né, com muitos lucros. Qual é o futuro que a gente tem prevendo que um congresso como esse desaprove em absoluto o projeto das fake news, projeto de lei das fake news? E que futuro a gente pode ter com a regulação, com a regulamentação de diretrizes para o funcionamento dessa plataforma? Em que divisão de águas estamos à nossa frente? Estou sem seu áudio. Esse tipo de momento é muito importante para a gente valorizar, por exemplo, o bicameralismo, né? Por que a gente precisa ter Câmara e Senado? Porque o Senado aprova um projeto horrível das fake news e aí a Câmara tem que corrigir. E porque a Câmara aprova um projeto horroroso para regular a inteligência artificial e aí o Senado tem que corrigir. E quando o Congresso faz bobagem, o Executivo também pode atuar e o Judiciário. Então, essa separação dos poderes é o que nos dá uma institucionalidade minimamente, né, estável para a gente poder caminhar em direção à afirmação dos nossos direitos. Então, foi um revés ontem. Infelizmente, mais notícias ruins virão. Isso é inevitável, faz parte da democracia, faz parte das divergências, né, em que a gente se estabelece e dialoga. Por isso é importante entender, como foi dito, que não são só de razões que a gente vai viver. Temos também as nossas sensações, as nossas emoções, e importa muito o que a gente faz, não só o que a gente fala, o que a gente pensa. Então, acho necessário, né, a gente também ter essa perspectiva de participar desses debates. Você não precisa ser eleito deputado ou eleita senadora para poder
entrar em contato com as organizações da sociedade civil, com as empresas, com parlamentares e manifestar as suas intenções, fazer parte desse debate, inclusive pelas redes sociais, de forma que a gente possa construir uma opinião pública que reflita de verdade o que as pessoas estão pensando e não mecanismos automatizados, e que daí a gente possa extrair, né, esses elementos necessários para um resultado mais democrático nesse e em vários outros temas. Que bom te ouvir, Paulo. Muito obrigada, Laura, Nina. Que bom escutar vocês, ter mais informações sobre esse projeto de lei. Importante quem está em casa buscar se informar, saber do que está sendo tratado, para dialogar com quem está no seu entorno. Esse projeto é muito importante. Obrigada por ter acompanhado o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Super importante, se você quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa, inclusive esse programa. Então não deixe de compartilhar. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!